Em um mundo devastado pela guerra, onde a paz foi destruída e a humanidade extinta, uma última esperança surge das profundezas da desolação. Jeong Sewon, o único sobrevivente de uma cataclisma batalha entre divindades e demônios, encontra uma chave para mudar o destino de todos, a ampulheta de Cronos, capaz de reescrever o passado. Sua missão é simples e clara: voltar no tempo, impedir a Grande Guerra, escalar a imensa torre e destruir os invasores que destruíram o mundo, como conhecemos. Mas com o poder da ampulheta em suas mãos, será que ele conseguirá evitar o fim? Não sei de nada, não sou. Mano, Ou será apenas mais uma tentativa fadada ao fracasso? O que acontecerá quando os limites do tempo forem testados? Prepare-se para embarcar nessa jornada épica, onde cada escolha pode alterar o destino, e a torre será o pacto de sua redenção. Mas antes, peço de coração que deixe seu like se você chegou até aqui, né? E já está gostando da ideia desse manhwa. Caso seja novo, se inscreve aí pra gente tá batendo a meta, né, de 30k de inscritos. Tá perto até, né? Até metade desse ano, tá fácil, hein? Não se esqueça de hypar o vídeo, né? Pra chegar em mais gente que possa também gostar desse tipo de conteúdo, beleza? Aí embaixo tem meu Pix, caso você queira mandar alguma quantia, alguma grada aqui pro ADM, né? E não saiba como, meu Pix tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Só aí nos comentários que você vai achar. Também tem a opção de seja membro aí, se você quiser estar fazendo parte de verdade e está ajudando o canal, beleza? Agora chega da minha enrolação, né? Já falei demais. E vamos ver como foi o desenrolar desse enredo aí. Bom, o Mauá já começa citando um jogador que parecia ser bastante incrível. E o nome desse jogador era Jeong Suwon. Essa divindade avisava ao garoto que não restava muito tempo. Enquanto isso, no templo dos 10.000 demônios, o demônio da ganância liderou o exército demoníaco e criou um templo feito de ouro raro extraído perfurando as montanhas do inferno. Esse templo originalmente existia no topo da torre, mas depois da Terceira Guerra Divina Demoníaca, todo o resto das forças demoníacas, incluindo esse templo, foram expulsos do topo da torre. Os demônios foram exterminados e esse lugar, que parecia aproveitar a paz, foi de repente atacado por um inimigo desconhecido e foi eventualmente aniquilado. Os intrusos, que moviam até constelações com o poder que ultrapassava o dos deuses, acabaram aniquilando todos os jogadores também, e a torre se tornou um cemitério de jogadores. O Jeong pensava: caramba, não acredito que o templo dos 10.000 demônios caiu para o 92 andar. Mas graças a isso, agora tenho a chance de virar o jogo. O que estou procurando está escondido aqui, o famoso cofre Mamona. Se eu conseguir voltar no tempo... Nisso, o jogador Jeong recebe uma mensagem do sistema alertando que ele havia conseguido entrar no templo. Era a primeira vez que o jogador entrava no templo dos 10.000 demônios, e ele era quem tinha atingido esse feito, tanto quanto histórico. Ele tinha entrado no reino dos deuses como humano. O sistema avisava que ele tinha conseguido esse feito incrível também. O jogador Jeong ficava aliviado por finalmente ter chegado até o templo dos 10.000 demônios. Aquele lugar era bonito de se ver, mas meio que começa a dar um terremoto dentro daquele templo. Rapidamente, o Jeong se liga que os intrusos haviam percebido a presença do jogador, então ele decide que era melhor apressar seus passos. Logo depois, ele usa sua habilidade única Guia de Jornada. Essa era a melhor habilidade para exploração, aventura e busca, obtida pelo salto do herói. Enquanto isso, o garoto pensava: sem essa habilidade eu não teria conseguido chegar nesse templo, nem sobreviver até agora. Então, como podemos ver, essa habilidade era muito eficiente para o garoto, que graças a ela conseguiu determinados feitos. Ele decide que iria contar com aquela habilidade uma última vez e pede para que o guia, lhe levasse até o cofre Mamona. O guia acaba apontando para um lugar sem saída. Graças à inteligência do Teong, ele percebe que teria que tocar nessas coisas aí, que eu esqueci o nome, me desculpem. Quem souber comenta aí para eu me lembrar. Então ele acaba tocando e logo em seguida abre uma passagem secreta. Ele pega um desses negócios aí, que eu acho que é um lustre, o lustre, isso aí. Eu vou chamar ele assim, beleza? Para ir iluminando o caminho, que estava bem escuro e por sinal. O Teong percebe que tinha um espaço gigantesco naquele lugar.
ele acaba descendo essa escada até chegar nessa porta enorme. Chegando nela, ele tinha quase certeza que aquele era o lugar onde o cofre estaria guardado. E por sorte, ele nunca pensaria que essa chave serviria de alguma coisa. Mas ele acabou agradecendo aos Felches, mesmo lhe irritando só de pensar todas as vezes que ele lascou o Teong. Essas pessoas jogaram essa chave para o Teong, mandando-lhe aceitar como pagamento, já que não era como se eles tivessem dinheiro. Só que o contrato não dizia isso, né? Se fosse para continuar usando o nosso querido Jeong, desse jeito ele não iria mais trabalhar como escravo para eles. Só que se ele cancelasse o contrato com a guilda deles, sua carreira como jogador iria pro brecho. Então esse pessoal da guilda aí ameaçava o Jeong para que ele continuasse sendo escravo deles, sem questionar e sem receber nenhum pagamento em troca de seus serviços. Mas parando para pensar um pouco, o Jeong nunca iria imaginar para que servia a chave e mesmo assim ele acabou aceitando. Parceiro, depois de abrir aquela porta com a chave dourada, ele acaba encontrando uma sala completamente cheia de tesouros. Tudo que vocês imaginarem de ouro tinha naquela sala. Ele então vai lá dar uma olhada nas coisas que tinham naquela sala, né? Cada coisa que ele via deixava ele ainda mais impressionado com aqueles tesouros. Tinha essa espada amaldiçoada que era braba demais, um manual de artes marciais que ensinava a técnica do deus demônio celestial, um livro mágico antigo do oitavo círculo, tinha até um coração de dragão. Exatamente. O Jeong não fazia ideia de como eles conseguiram todos aqueles itens raros, mas nada disso de fato interessava o Jeong nesse exato momento. Ele só queria encontrar o cofre de Mamona. Então ele acaba usando sua habilidade única novamente, em busca de encontrar o tal tesouro. Então ele manda seu guia lhe levar até o tesouro que ele estaria procurando. Graças a isso, ele não demora muito para encontrar essa pilha de moedas de ouro. Depois de escavar bastante com sua mão, finalmente ele acaba encontrando o artefato do deus do tempo, a ampulheta de Cronos. Essa ampulheta, criada por Cronos, o deus do tempo, lhe permitia voltar no tempo, meio óbvio, né? Enquanto olhava para a ampulheta, o Jeong pensava na seguinte coisa: mesmo se eu usar essa ampulheta, só o usuário volta no tempo, ou seja, ele iria ter que impedir a guerra divina demoníaca e subir a torre pessoalmente para impedir os intrusos. Ele de fato iria conseguir prevenir pelo menos esse apocalipse. O problema era que ele iria ter que fazer isso tudo aí sozinho. Então ele não espera muito e decide utilizar a ampulheta para tentar salvar o mundo da destruição. Só que tinha um tempo de 10 minutos para de fato ele ser ativado. Enquanto isso, começa a dar um terremoto, tá ligado? E brota um bichão na sala do tesouro que o Prota estava. O monstro começa a atacar o Jeong de todas as formas. Ele até consegue desviar, porém ele não tinha nenhuma arma para contra-atacar aquele monstro. Até que ele lembra que ele estava em uma sala que tinha tesouros e armas de deuses. Então ele pega essa arma aí, chamada o Trovão de Zeus, Astrape, acho que é assim que se chama, né? Testar tudo mesmo, ele decide que iria só brincar com o que ele pudesse. Nisso, ele arremessa essa lança no monstro, causando um choque absurdo. Porém, o monstro também não era pouca bosta. Ele também acaba acertando o Jeong, jogando ele para longe. Aquele monstro era mais forte do que ele imaginava, até que ele para perto dessa arma aí. Essa era a Levaten, a espada da destruição. Usando as armas dos deuses, não importa o quão fortes os intrusos fossem, ele tinha certeza que ele conseguia derrotá-los. Além disso, essa espada existia para incitar o caos. O Jeong não espera muito e vai para cima do intruso. Os ataques acabam se chocando e o Prota dá uma recuada, tá ligado? Nisso, ele percebe que os intrusos se formavam usando outras criaturas vivas, até que finalmente o intruso tinha mostrado seu corpo original. O bagulho era um javali, meu irmão. O monstro já vai para cima do Jeong. Ele já fica ferrou, velho. E se essa merda não funcionar, hein? E agora? Até que ele olha para trás e vê uma lança que se chamava Lança Radiante Brionac. Ele rapidamente pega essa lança e já que era a arma da deusa da luz, conhecida por perfurar tudo, o Jeong simplesmente se posiciona e faz um lançamento muito pica, acertando o javali em cheio, fazendo um buraco enorme no intruso e explodindo ele logo em seguida. O Jeong acha aquilo muito brabo, mas difícil, né? Em seguida, aparece uma mensagem do sistema dizendo que o nosso Teongzão foi o primeiro jogador a derrotar um intruso e que ele tinha feito um feito histórico.
Logo depois, a ampulheta de Cronos finalmente é ativada. O cofre começa a colapsar. O sistema avisa que o cofre não tem mais dono e que o jogador atualmente dentro do cofre e que possuía a chave dourada, o Jeong Seon, foi reconhecido como o novo dono. Do nada, aparece a mensagem dizendo que a boca da gula havia sido destruída e que o poder da gula tinha sido concedido ao jogador Jeong, que derrotou a boca da gula. O Jeong não fazia ideia do que era aquilo, Do que era aquilo. A casualidade do Jeong começa a ser revertida todas as habilidades do garoto. Todas as habilidades do garoto começam a ser apagadas e toda a experiência ganha na torre também iria ser apagada. Voltando ao tutorial. Logo depois, em outro lugar, vemos um montão de gente se perguntando o que era aquilo, que lugar era aquele. Ué, eu tenho quase certeza que eu estava no trabalho. Logo depois, aparece uma tela de sistema para todos que estavam ali, dando boas-vindas ao tutorial. Tutorial? Que diacho é isso? E adivinha, quem estava lá no meio da multidão? Exatamente, o nosso Jeongzão da massa. Pensando, caramba, é sério mesmo que eu voltei no passado? Esses caras começam a se perguntar o que era um tutorial, enquanto o outro responde que também não sabia, pois todos ali estavam no mesmo barco. Enquanto acontecia a confusão no fundo, o Jeong pensava, eu que não vou me juntar a esse bando de trastes, melhor ficar longe. Logo depois, chega o tiozinho segurando o braço do nosso protagonista, desesperado, perguntando se ele sabia de alguma coisa e o que ele tinha feito de errado para acabar ali. Logo, vem uma memória na mente do Teongzão, que lembra desse cara aí enquanto ele morria ainda no tutorial. Ele acabou tendo seu pescoço quebrado. Tentando amenizar a situação, o Jeong manda o tiozinho se acalmar, mas ele fica eufórico, perguntando como que ele iria ficar calmo em uma situação como essa, já que eles tinham sido arrastados para lá sem nem mesmo saber o motivo. Eu só vou dizer mais uma vez, senhor, fique calmo! Eu tô calmo! Esse tiozinho chato pra caramba começa a perguntar se aquilo era algum tipo de pegadinha e onde estavam as câmeras. O Teong percebe que não importava o que ele falasse naquele momento, ninguém iria escutar ele. Assim que começassem as ondas, as coisas iriam se estabilizar. Em seguida, aparece o sistema avisando que o tutorial estava prestes a começar. No capítulo 1, Adaptação. O tempo da primeira onda de monstros era de 4 minutos e 21 segundos. Essa tela de sistema aparece para todas as pessoas que estavam ali. O pessoal fica tremendo de medo, se perguntando como assim? Onda de monstros. Enquanto isso, o Jeong vê a tela do sistema e percebe que tudo continuava exatamente como antes. Mas tinha algo que o nosso protagonista não tinha percebido na época. Hoje ele percebe o quão sérios são seus atributos. Rapidamente, o Jeong percebe que ele possuía algumas autoridades, mas ele não sabia para que servia, até que ele lembra das mensagens que o sistema estava emitindo enquanto ele estava prestes a ser mandado de volta para o passado. Na hora, ele não tinha entendido, mas isso significa que ele agora podia usar esse poder também. Nisso, ele abre esse baú, que era o cofre da ganância, Abrindo esse baú, ele consegue ganhar essa respiração de dragão de fogo, esse Mjolnir, o famoso martelo do Thor, E para completar, essas artes marciais do demônio celestial. As artes marciais que foram passadas ao longo das gerações dos líderes do culto demoníaco. Com essa autoridade, o Jeong poderia ter a força suficiente para lutar. Logo em seguida, a primeira onda de monstros estava prestes a começar. As pessoas já começam a ficar nervosas, se perguntando o que eles iriam fazer, Logo, começa a aparecer lobos. Rapidamente, esses lobos começam a ir para cima das pessoas. Essas pessoas começam a correr em sentido contrário dos monstros, mas logo eles percebem que estavam encurralados. As pessoas já começam a pensar que iriam morrer ali mesmo, até que o nosso protagonista diz que se eles não quisessem morrer ali, eles iriam ter que usar suas próprias forças para lutar contra aqueles monstros. Nisso, esse tiozinho aí, que eu não julgo ele, beleza? Ele simplesmente mete a mão no ombro do Teong e fala: você tá de sacanagem comigo, mulher? Que você não tá vendo a situação em que estamos, não? Segurando o Jeong, pega a gola da camisa dele e fala: como espera que lutemos contra essas coisas sem armas? Você por acaso enlouqueceu para estar dizendo algo assim? Logo em seguida,
aparece esse grandão aí perguntando ao tiozinho se ele tinha algum plano melhor, porque pelo jeito que ele estava falando, era quase certeza que era isso, né? Esse cara se chamava Kang. O plano do Jeong era simplesmente ele iria lidar com esses monstros, enquanto o resto só precisava cuidar da defesa. O Kang rapidamente concorda com o Jeong, né? Mas mesmo concordando com ele queria saber como que ele iria fazer para lutar contra aqueles lobos sozinho. Em seguida, o Jeong abre o cofre da ganância e usa uma habilidade chamada Artes Marciais dos 10 Caminhos, uma técnica básica com as pernas focada no ataque, do culto Shaolin. Rapidamente, o Jeong vai para cima dos lobos e já acerta uma bicuda nele aí, jogando ele para longe. Nisso, os lobos começam a ir desesperados para cima do Prota. Ele também não espera muito e já lança uma rasteira no ar, fazendo esse estrago gigantesco aí, jogando os lobos para longe. O pessoal vendo aquilo ficavam incrédulos, perguntando como que o garoto tinha aquele poder absurdo. E não só isso, como ele estava fazendo essa proeza de lutar contra os lobos desarmado. O Kang já percebe que aquele cara não era normal, né? Ele tinha certeza que ele tinha um olho, né? Que ele estava escondendo alguma coisa. Com um corpo que sequer seria capaz de segurar uma arma, ele estava lutando contra os lobos com as mãos nuas. Enquanto pensava sobre o assunto, esse pequeno lobo tenta atacar o Kang por cima. Ele começa a sentir alguma coisa queimando dentro do seu corpo. Não era medo nem impaciência, mas ele não sabia o que era. Até que ele simplesmente leva uma mordida do lobo e não acontece nada. Logo no segundo seguinte, ele pega a cabeça do lobo e esmaga ele totalmente no chão. O pessoal vendo que duas pessoas estavam conseguindo bater de frente com os lobos, começa a criar aquela coragem, né? Dizendo, oxe, então eu também consigo, né? Alguns perguntam se tinha alguma coisa ali que eles pudessem usar como arma. Enquanto o Kang olhava para o Jeong, ele percebe que a força dele não parecia ser suficiente para derrotar aqueles lobos. Porém, ele estava usando apenas técnica para acertar golpes certeiros nos lobos. O estilo de luta do Jeong era completamente diferente do Kang, e por isso ele queria lutar ao lado do nosso protagonista. Depois de derrotar bastante lobo, o Jeong acaba cansando um pouco, né? Ele acaba ficando ofegante e percebe que aquele corpo era fraco demais para lutar como ele estava acostumado. Nisso, quando o Jeong menos espera, ele começa a sentir um sentimento estranho, como se de repente alguma presença poderosa estivesse olhando fixamente para ele. Nisso, o sistema avisa que a constelação do Corvo Curvado estava olhando para ele. O Jeong rapidamente se pergunta: a constelação? Esse tal Corvo Curvado aí não era o dono original do cofre da ganância? Exatamente aquele cofre que o Jeong estava em posse. E essa pessoa era o Mammon, tá ligado? O Jeong começa a ficar nervoso, pois ele não sabia se o deus Mammon teria reparado que ele havia usado seu poder. Porque se caso o deus descobrisse que ele havia usado o item do armazém sem permissão, ele não iria ficar calado por muito tempo, tá ligado? O Prota começa a pensar no que eles deveriam fazer se ele tinha que esconder seu poder ou algo do tipo. Só o fato dele ter usado o seu poder sem permissão não seria surpresa se ele fosse punido ali mesmo. O cara mal conseguiu voltar ao passado e já ia jogar no Vasco, tá ligado? O sistema começa a alertar o que o Corvo Curvado estava fazendo. A primeira notificação é que o Corvo Curvado descobriu os traços de casualidades distorcidas ao redor do Jeong. Ele também concordava e se lembrava da existência da ampulheta e, para completar, ele ainda sorriu para o Jeong. O Prota fica totalmente surpreso e perplexo. O cara achou que ele iria ser mandado de arrasta, mas pior que não. Ele sabia que o Jeong tinha usado a ampulheta e mesmo assim não reagiu. Provavelmente ele já sabia de tudo. Era suspeito o Corvo Curvado não ter nenhuma reação, mas é praticamente como se ele tivesse lhe dado uma permissão, né? Se esse fosse o caso, o Prota não iria precisar mais ficar preocupado em usar sua autoridade. Então, já que tudo estava ao seu favor, o Jeong decide dar uma olhadinha na sua próxima autoridade, que era a autoridade que tinha sido lhe concedido após ele subjugar a boca da gula. A autoridade que precisava designar um alvo para usar essa habilidade. O Jeong fica sem entender como assim designar um alvo, apesar de que não tinha alguém para ele testar essa autoridade, apenas corpos de lobos mortos. Então ele se pergunta se essa habilidade funcionava em mortos e decide testar. Ele estende sua mão para o corpo do lobo e lança sua autoridade. Essa habilidade da gula cria vários corpos possuindo apenas dentes e simplesmente corpos não, né? No caso acho que é
Ah, dane-se, é corpos mesmo, tá? Se não for, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, beleza? Bom, esses corpos possuem apenas dentes e simplesmente devoram o corpo daquele lobo, nem deixando os ossos, meu parceiro. Após devorar os lobos, nutrientes tinham sido absorvidos e com isso ele ganhou um aumento de força e de agilidade. O Jeong fica impressionado, pois com apenas um corpo, seus status aumentaram bastante. Então ele pensa, se eu puder usar essa autoridade livremente, vou poder elevar minhas habilidades físicas ao limite em pouco tempo. Mas aí ele lembra que nem o deus da ganância, né, o Beelzebub, o deus demônio da gula também existia. Será que ele percebeu também? Ele começa a pensar se ele teria ficado empolgado demais e usou sem pensar, até que o sistema avisa que a constelação do príncipe faminto havia parado de mastigar a coxa do lobo e parecia assustado. O Jeong já tranca o rabo, né, pensando, ferrou, agora eu vou ir dessa pra uma melhor. Tem pra onde correr não. O Beelzebub era um demônio poderoso também. Ele não podia depender da sorte 2 vezes seguidas, até que o sistema avisa a constelação Príncipe Faminto abra sua boca como se fosse dizer algo, mas em vez disso, enfia mais carne em sua boca. O Jeong fica com uma cara de merda, tá ligado? Eu sou uma piada pra você? Logo depois, ele pensa, um deus demônio de uma facção maligna, um dos mais fortes, tá perdendo a cabeça por causa de uns pedaços de carne podre? Esse cara tá passando fome por acaso, meu parceiro? Se esse for o caso, então isso é vantajoso para a minha senhoria, já que ele estava morrendo de fome, então o Jeong decide deixar ele comer o quanto ele quisesse. Então o garoto usa sua habilidade da gula e devora todos os corpos dos lobos mortos que estavam ali. Depois disso, o sistema avisa que o príncipe faminto estava comemorando pelo banquete repentino. O Jeong fica feliz, pois o seu plano tinha funcionado. Mas mesmo absorvendo os nutrientes de vários lobos, dessa vez foi diferente da primeira vez, com menos quantidade. A força e a agilidade aumentou muito pouco dessa vez. O Prota percebe que os aumentos estavam ficando cada vez menores, mas confessa que isso não era um problema, já que seu objetivo no momento não era aumentar seus status. Em seguida, o garoto olha para o céu e pergunta se o deus Beelzebub não tinha ficado satisfeito ainda. O príncipe faminto responde, babando, dizendo que isso era apenas a entrada. O Jeong já esperava por isso, e com essa resposta concluía o seu treinamento, ou melhor, a negociação. Depois de todo o caos, todos conseguem derrotar os lobos. Aquele pessoal todo começa a comemorar. Finalmente todos, exatamente todos, conseguiram sobreviver ao tutorial do primeiro capítulo. E como recompensa, todos os participantes recebem 50 pontos. Enquanto isso, no fundo, o Jeong percebe que ninguém havia se machucado. Antes de sua regressão, acabou ocorrendo algumas casualidades. Ele ter lidado com mais da metade dos monstros provavelmente afetou essa nova linha do tempo. O ranking de contribuição individual estava com o Jeong em primeiro lugar com 200 pontos. O Kang estava em segundo com 80 pontos. E o terceiro lugar estava Yu Seon-ha com 40 pontos. O Jeong fica satisfeito com sua pontuação. Durante o tutorial, os pontos de contribuição individual acumulavam. Quanto mais pontos, melhores as recompensas por passar o tutorial. Suas chances de ser escolhido por uma constelação também aumentavam bastante. Naturalmente e obviamente, o objetivo do Jeong era se garantir no primeiro lugar. Mesmo passando da primeira onda com segurança, uma coisa ele havia percebido, que ele precisava de uma arma o mais rápido possível. Pois se ele usasse uma arma do armazém Mammon, com status menores do que os níveis humanos comuns, esse certamente seria o seu limite. Então, ele precisava usar armas para compensar os seus limites. Mas o problema era que não tinha nenhuma arma decente ali. Nesse caso, ele decide que iria procurar algo na floresta para aumentar seus status e encontrar algo útil. O Jeong começa a se direcionar para a floresta, então ele pensa, com o aumento dos meus status, devo conseguir desbloquear melhores tesouros do armazém Mammon. Porém, todo protagonista fodão precisa de uma waifu daquele modelo, né? Da melhor forma. Daí, quando o nosso garotão menos espera, alguém grita, mandando ele esperar um segundo, perguntando para onde ele estava indo sozinho. Ela começa a correr na direção do Jeong, que percebe que aquela voz era familiar. Até que ele lembra que aquela garota era a Yu Seon, que era conhecida como Redemoinho antes de sua regressão.
o nosso garotão não lembrava de todo mundo ali, mas do jeito nenhum ele iria esquecer dessa mulher. Ela estava ficando famosa até nos andares superiores da torre, junto do Kang Han, o que era natural, né? Afinal, ela era uma das melhores na torre. Bastante ofegante, ela chega até o Jeong perguntando para onde ele estava indo sozinho. O Jeong fica apenas observando a garota enquanto pensava que isso era bastante problemático. Cada minuto era crucial agora que o tutorial havia de fato começado. Ela fica pistola, né? Perguntando se ele estava surdo. Mas ele não tinha tempo nem luxo para lidar com a gastosa no caso, né? Agora, logo depois, o Prota responde que ele iria apenas dar uma olhada na área, já que ficar ali não ajudava em nada. Porém, a garota confronta o Jeong dizendo que em vez dele ficar andando por aí sozinho, era melhor eles se reunirem e discutirem primeiro em como lidar com a próxima onda. Obrigado, Renan. Mas o Jeong não concorda nada com essa sugestão da garota, dizendo que não iria adiantar nada se eles simplesmente só se reunissem e discutissem. Ela fala que isso pelo menos diminuiria a ansiedade do pessoal, mas ele não tinha tempo para isso agora. Como ele não podia explicar de uma maneira detalhada agora, ele pergunta o que exatamente ela estava planejando para diminuir a ansiedade das pessoas. E mesmo assim que a segunda onda começasse, eles só iriam ficar escondidos de novo. Do nada, ela dá um gritão dizendo que eles não faziam ideia de quando aqueles lobos iriam aparecer novamente. E era perigoso ele andar sozinho. Até que aparece a tela do sistema para eles, avisando que o tempo restante até a segunda onda de monstros era de 3 horas. Então rapidamente, o Jeong se direciona para a floresta e manda a garota voltar para dentro. E diz que era melhor ela prestar mais atenção na tela do sistema agora. Enquanto ela esperava o tempo da segunda onda, ele manda ela organizar aquela discussão que ela tinha falado no início. Além de dar uma dica para ela também, dizendo que se fosse ela, né, ele iria procurar um galho forte ou alguma coisa do tipo. Logo depois, o Jeong sai matando mais monstros, né, mais lobos, e usando sua autoridade da gula para aumentar seus status. Nisso, o sistema avisa que ele não podia mais absorver nutrientes da mesma entidade, já que a constelação estava cansada da mesma carne. Mas o bom é que o Jeong já esperava por isso também. O cara é um Itachi da vida, tá ligado? Ele sabia que não era algo que ele podia simplesmente transformar em um monstro. Em seguida, ele fala para a constelação esperar um pouco, que ele iria encontrar algo mais delicioso para ele. A constelação acaba ficando bastante feliz. Em seguida, o Jeong pega esse graveto aí para fazer um experimento. Nisso, ele abre o cofre do tesouro da ganância e acha esse tesouro chamado Espada do Escolhido, Gran. Essa espada tinha sido usada por Sigmund, que tinha derrotado um dragão. Os tesouros no cofre só podem ser recuperados como poderes sem formas, ou seja, os tesouros tinham perdido suas formas, sobrando apenas o poder, e todos eles pertenciam ao nosso garotão. Era uma pena, mas não era lá grande coisa. Então ele tenta fundir o poder daquela espada naquele graveto e transformar ele em uma espada lendária. Mas como esperado, aquele poder é demais para um simples graveto aguentar. O poder é tanto que acaba fazendo o graveto desaparecer, além de também queimar a mão do nosso protagonista. Isso significa que esse poder não afetava apenas o objeto, mas sim nosso protagonista, já que antes era o básico das artes marciais que ele havia usado. Ele conseguiu adaptar de algum jeito, mas se ele tivesse usado algo mais forte, tipo o bafo do dragão de fogo, ele teria virado cinzas. Além do mais, a autoridade da ganância não podia ser usada por mais ninguém além dele. Ele estava se perguntando se era possível para outros usarem esse poder, mas ele descobriu isso enquanto usava o tesouro inútil em um lobo. Se esse fosse o caso, não iria ter tanto tesouros ali que o Jeong pudesse usar. Por enquanto, a única opção dele era aumentar suas habilidades, ao ponto que ele pudesse lidar com os tesouros. Não tinha muito que ele pudesse fazer. Ele iria ser obrigado a achar uma arma. E mesmo que ele procurasse nessa floresta inteira, ele não iria achar nada adequado. Essa seria uma ótima hora de ter um guia, né? Até que ele tem uma ideia, e mesmo que fosse um pouco vagabundinha, ele iria dar uma chance para esse item. Então ele abre o cofre da ganância e usa esse item chamado Focinho do Nou. Com isso ele iria conseguir localizar sua presa a quilômetros de distância. Depois de usar esse item, ele consegue sentir um cheiro de ferrugem de longe. Então ele começa a correr na direção do cheiro. Enquanto isso, a constelação falava com o Jeong choramingando 2 vezes, como se fosse um erro.
mas na verdade era só a constelação que parecia uma criança mesmo. Depois de correr bastante, o Prota chega até a cansar, tá ligado? Ele não esperava que isso fosse tão longe assim. Até que, quando ele menos espera, ele começa a sentir um cheiro diferente. Quando ele olha para trás, vê esse lobo totalmente amigável, né? Um gatinho. Esse era o famoso lobo cinza. Parece que ele sabia onde ele estava, assim como ele já havia farejado. Antes da sua regressão, ele estava ocupado demais correndo, mas dessa vez, não. Dessa vez, iria ser diferente. Nisso, o garoto já liga sua aura e o lobão não espera muito, pula logo em cima do Jeong, mas o Prota consegue desviar com uma certa facilidade. Nisso, ele percebe que aquele lobo não era só maior, mas também mais rápido do que aqueles lobos marrons. Mesmo o Jeong desviando facilmente, ele foi acertado pelo lobo. É ali que ele percebe que aquele monstro não era um monstro qualquer. Ele estava atacando para matar, direto na sua garganta. Provavelmente, ele estava tentando lhe matar com um golpe só, em algum ponto vital. Enquanto isso, o Lobo Cinza ia para cima do Jeong. Se ele não tivesse masterizado as artes marciais Tenro Dantae, ele estaria coberto de sangue agora. Nisso, quando o lobo pula no Jeong, ele simplesmente desvia e lança um chutaço na barriga do monstro. Mas ele percebe que nada acontece. Provavelmente, isso ocorreu porque seus atributos eram muito baixos. Mas ele confessa que tinha certeza que tinha acertado a barriga do monstro. Ele percebe que aquele monstro não estava para brincadeira de criança. Ele possuía força e velocidade, mas não era suficiente para superar ele. O Jeong não sabia o que ele iria fazer contra aquela coisa. Nisso, o Prota começa a encarar aquele lobo cinza. Quando ele menos espera, brota mais 2 lobos. Nessa situação, se a situação já estava ruim, pode ter certeza que agora iria ficar pior. Nisso, o Jeong começa a ir para trás, tá ligado? Para se afastar, pensando em como ele iria fazer para escapar daquela situação. Ele já não estava conseguindo lidar com um lobo, agora com 3, aí já é demais. Até que ele encontra essa espada que parecia até que estava esperando por ele. Mas calma, já já a gente vai falar sobre isso. Os lobos pulam para cima do Jeong e ele, sem pensar 2 vezes, e retalha os lobos. Era exatamente como o Prota achava. Essa espada não era nada mal. A constelação, olhando para a espada que o Jeong estava usando, ele olhava com uma expressão estranha. O importante é que ele finalmente tinha achado a arma que ele estava procurando. E agora ele estava por cima da situação. O Jeong decide que iria acabar com isso antes da próxima onda. Então ele abre o cofre da ganância e puxa a esgrima da família Hamel, que era a principal técnica dessa família. Em seguida, ele vai para cima do lobo utilizando essa esgrima. No primeiro ataque, o lobo segura a espada do Jeong com a boca, mas em seguida o nosso protagonista acaba fatiando o lobo em vários pontos, mas mesmo sangrando bastante, o lobo se mantinha de pé. O Jeong, aproveitando essa brecha, vai para cima para finalizar seu adversário, que já não conseguia mais se defender. Nisso, o Jeong acerta a espada na garganta do lobo, terminando o serviço. Com isso, o Jeong acaba derrotando o chefão da Floresta dos Lobos. Além dele subir de nível, ele ganhou 500 pontos de mérito pessoal. E também ganhou a pele do Lobo Cinzento. Ele estava nessa jornada por mais um motivo. Para aumentar seu mérito pessoal, haviam várias maneiras de conseguir mérito pessoal nesse mundo. A primeira era em batalhas como Raid e monstro do tutorial. A segunda era encontrando um monstro separadamente e derrotando-o. O terceiro era matando os jogadores. Agora isso ainda não seria tão comum, mas no final do tutorial, o número de jogadores que irão sacar suas espadas um contra os outros aumentaria. Era um método mais fácil e rápido de adquirir mérito pessoal. Em seguida, o Jeong utiliza sua autoridade, ganância e absorve o Lobo Cinza, aumentando bastante seus atributos. Com aquela comida, a constelação também fica satisfeito. Antes de voltar para onde o pessoal estava, o Jeong decide checar os itens que ele havia ganhado. Ele vai lá dar uma checada naquela espada que ele havia citado para vocês. Essa espada era a espada do herói esquecido. Ela estava procurando por um herói há muito tempo, e parece que o nosso protagonista tem um pouco de sorte em achar ela. Também tem a pele do Lobo Cinzento, que se o Jeong utilizado do jeito correto, ele iria conseguir evoluir esse item para o rank D. Depois de dar uma olhada nos itens, até a constelação acaba provando a espada do Jeong. Nisso, ele decide que estava na hora de voltar. Chegando lá, ele vê que o pessoal já estava lidando com a segunda onda de monstros e ele fica impressionado com a evolução das pessoas. Pô, tu deve estar muita sacanagem com a minha cara. Como que tu assiste o bagulho até aqui e ainda não se inscreveu no canal, velho? Pô, tu é moleque, velho. Tu é menino. Se inscreve aí, deixa o like, deixa de ser menino. Bom,
Aqui já vemos o pessoal se defendendo. Esse tiozão aí já manda todos bloquearem e não desviar. Esse careca miserável chega nesse carinha aí que tava com um porrete na mão e pergunta o que ele estava fazendo. E se tinha dito que trabalha na empresa dele. O carinha responde que trabalhou. Nisso, o careca simplesmente dá-lhe uma pisada nas costas do tiozão e manda ele trabalhar direito, se ele não quisesse ser demitido. E adivinha onde estava o nosso protagonista? Observando tudo. Ele simplesmente vê naquela cena, pensa, sempre tem que ter um inútil igual a ele em todo canto, né? Enquanto isso, ele procura o restante do pessoal. Nisso, ele percebe que eles estavam se virando muito melhor do que ele havia imaginado, especialmente o Kang e a Seo. Eles estavam se saindo muito bem, como esperado. Eles possuíam muito potencial, mas agora era a hora da fera intervir, né? A fera brilhar. Enquanto isso, a Seo estava bastante ofegante. Ela percebe que se ela não tivesse segurado no porrete, ela não iria conseguir fazer nada contra aqueles monstros. Esses javalis estavam em um nível completamente diferente dos lobos. Em seguida, o javali vai na direção da garota e ela simplesmente pula por cima dele. Ela percebe que eles não paravam de vir, porém, ela não consegue desviar do ataque totalmente, pois ela meio que foi arranhada pelo javali. Logo depois, ela começa a se perguntar o porquê que ela estava sangrando e percebe que as últimas palavras de alguém tinham ecoado na sua mente. Percebendo que estava querendo ser abatida, ela retoma o controle, pega o porrete e enquanto o javali corre em sua direção a fim de afundar ela na dentada, quando ela estava presa a amaciar a cara do javali, chegou o prota cortando o monstro no meio. Ainda meteu uma pose de patrão, pai. Que isso? Em seguida, ele manda eles lidarem com essas coisas primeiro, né? Tava vindo uma cambada de javalis. O Jeong abre seu cofre da ganância e usa essa habilidade chamada Tendões dos Orcs Superiores. O prota não fazia ideia se seu corpo iria conseguir aguentar com essa habilidade roubada, mas ele só iria descobrir se tentasse. O primeiro javali vai para cima do Jeong e ele simplesmente dá um mortal por cima do monstro e desce o cacete, fincando a sua espada na espinha dorsal do javali. Logo depois, ele parte 2 javalis como se não fossem nada, tá ligado? Deixando a garota e o Kang de boca aberta. Isso era graças aos tendões dos orcs superiores. Ele definitivamente se sentia mais forte e mais capaz de controlar seu poder. E quando o Jeong menos espera, o careca vai até ele, toca no seu ombro e diz: "E aí, meu compadre, tu luta bem, hein? Bem melhor do que aqueles inúteis ali, né? Então, tava aqui pensando, tá ligado? Ó, eu vou te falar um negócio, mas não é pra você ficar constrangido, tá? Eu tava aqui pensando, tá? Nada demais, nada demais. Você não quer se tornar meu escravo pessoal, não? Eu sou o CEO da corporação, o ON, tá ligado? Se voltarmos, ele te recompensar generosamente. Você sabe, né, seu safadinho? Quanto você quer? Diz pra mim. Na verdade, eu vou te dar a posição de chefe de departamento na minha empresa. Vai ser muito melhor do que qualquer oferta corporativa." Merda! Caramba, você falando assim parece bastante bom, né? Não disse? Sabia que você ia aceitar? Cê é louco, uma proposta dessa não tem como recusar não, velho. Tá maluco? Só me proteja direito e eu vou cuidar de você depois, se é que você me entende. Em seguida, o prota fala: "Cê é louco, não compensa, não compensa. É bom que eu tava procurando um otário, né, pra servir de escudo humano." O careca pergunta: "O que você acabou de dizer?" O Jeong não espera muito e mete uma peçada no bucho do seu barriga, né? Igualzinho, velho! Derrubando ele no chão. O cara ainda pergunta o que ele estava fazendo, já que ele era tão grande assim, oferecendo seu mundo e o paraíso para ele. Então ele simplesmente manda o seu barriga cuidar desses carinhas aí, que tava indo fazer um carinho nele. O protagonista simplesmente faz o seu barriga de exemplo, deixando os javalis comer o cara na frente de todo mundo. A constelação do Corvo Curvado olha para as ações do Jeong com um sorriso safadinho. Já o príncipe faminto choramingava por mais presas deliciosas, dispensando o inútil. Depois de derrotarem todos os javalis, todos conseguem, quer dizer, todos não, né? Menos o senhor barriga, conseguem sobreviver o primeiro capítulo do tutorial Adaptação.
eles conseguiram completar a segunda onda e todos os participantes receberam 50 pontos. Todos começam a comemorar essa grande vitória. O terceiro lugar ficou com a CO com 100 pontos. O segundo lugar com Kang possuindo 180 pontos. E o primeiro lugar ficou com o cara mais brabo desse Mauá, né? Ficou com o Matheus. Não, quer dizer, eu não sou o mais brabo desse Mauá, não? Não sei de nada. É o protagonista, né? Desculpa. O Prota já aproveita para usar essa habilidade para absorver os nutrientes dos javalis, aumentando os atributos de força e vitalidade. A constelação do Príncipe Faminto agradece, mas para a surpresa de todos e a inteligência de alguns, o Jeong decide que não iria devorar todos com a sua habilidade. Ele iria deixar um para servir de alimento para ele, já que antes dele regressar, tudo que ele havia comido foi carne de lobo. Então ele sabia muito bem o quão ruim é o gosto de carne mal cozida, mal passada, mal cuidada. Enquanto cortava a carne para assar e comer, né? O Jeong estava fazendo isso com a sua espada. Só que vocês lembram que essa espada estava lá naquela floresta há bastante tempo. Com isso, é notável que ela estava um pouco enferrujada. E isso incomodava um pouco o Prota, mas ele decide que não iria se preocupar com isso agora. Enquanto ele estava cortando a carne, chega essa mina aí perguntando se ela poderia lhe ajudar com isso, né? Ela tinha um restaurante antes, então ela sabia umas coisinhas sobre culinária e carne. Uma chefe, cê é louco, cachorreira, cê é louco. Ela vai fazer um trabalho melhor que o meu, então ele decide que iria deixar com ela, né? Outras pessoas também decidem que iriam ajudar, uns pegando lenha, outros montando campo. Eles também precisavam beber água, né? Então eles precisavam achar uma fonte de água. Nisso, quando eles pegam lenha, eles se perguntam como que eles iriam acender o fogo. Em seguida, o Jeong abre o cofre da ganância e procura alguma habilidade sobre fogo. Então ele utiliza a brasa de cachaça. Em seguida, eles fazem fogo, assam a carne e começam a degustar. Enquanto o protagonista comia, a constelação olhava lambendo os lábios, sentindo aquele cheiro gostoso. Mas ele diz que precisava comer também, né? Enquanto isso, chega a CEO trazendo aquela água marota. Nisso, eles começam a conversar ali. Ela vê a espada que o Prota estava possuindo, então ela pergunta se ele tinha conseguido aquela espada na floresta. Ele diz que tinha conseguido na sorte, né? Mas parece que a garota ficou com um pouco de inveja do nosso Jeong. Bem, o Prota ouviu falar que antes de habilidades ou talentos, e o CEO sempre praticou com espadas. Com o pedaço de madeira que ela estava segurando agora, ela não seria capaz de mostrar seu verdadeiro poder. Então o Prota decide dar aquela ajudinha para ela, né? Ele pergunta se ela conseguia ver uma tela de sistema flutuando em cima dela. Ela vê sua pontuação e o Prata diz que com essa pontuação ela conseguiria comprar uma espada. Só que ela não fazia ideia de como fazer para comprar. Então nosso meninão manda ela focalizar nos pontos que o menu de loja iria aparecer automaticamente. Ela comenta que aquilo parecia muito com o jogo. O Jeong fala que era exatamente isso como ele havia falado antes. Para sobreviver ali, era melhor se adaptar rápido ao sistema. Logo depois, ela clica nessa espada e ela acaba caindo do nada. Impressionada com a descoberta, ela pergunta como que o Jeong tinha descoberto isso. Ele apenas responde que tinha se adaptado à situação. Ela pensava que ela se adaptava rápido, mas ela não conseguia acompanhar o Jeong. Impressionado por ela mencionar seu nome, ele pergunta como que ela sabia, mas ela diz que alguém tinha comentado para ela se acostumar com o sistema. Enquanto eles ficaram ali conversando, né, e tal na fogueira, o Jeong ficava feliz. Ele esperava trabalhar com ela dali pra frente. Logo em seguida, aparece a tela do sistema avisando que faltavam apenas 58 minutos restantes até a terceira onda de monstros. A CEO meio que acaba virando uma líder, né? Ela é a primeira a acordar e garantir que todos estivessem acordados e prontos. Todas aquelas pessoas com bastante sono se perguntavam o que eles deveriam fazer. A CEO começa a dar as ordens e missão a todos, tá ligado? Ela manda alguns pegar pedras para arremessar, enquanto o restante dá suporte por trás. Ela também manda todos procurarem alguns galhos para usarem como armas. O nosso protagonista, olhando tudo aquilo,
percebe que as coisas tinham mudado definitivamente de antes. Ele percebe que isso pode ter acontecido por conta da CEO. Ter alguém no comando reduz o pânico, isso era bastante maravilhoso. Graças a isso, o Jeong poderia focar na peça escondida. Nisso, ele abre seu cofre da ganância e puxa esse circuito de mana azul, que era basicamente um método de treinamento secreto, que só era passado para os magos com excepcional sensibilidade à mana da Torre Azul, uma das 7 grandes torres mágicas. O circuito mágico era basicamente o elemento mais básico requerido para que os magos usassem magias. Mesmo que esse círculo de mana seja conhecido por ser o menos eficiente entre as 7 torres, sempre existem diversos métodos de treino disponível, não é isso? Primeiro, você precisava estabelecer uma fundação com o método da Torre Azul, e então você iria precisar construir pilares na sólida fundação, usando um método de treinamento mais avançado. Não podia esquecer sobre o Dantian também. Nisso, o Jeong começa a fazer o treinamento. Ele começa a refinar seu Dantian, já que para usar artes marciais, você precisava fazer esse refinamento sempre que tivesse a chance. Uma maneira de refinar seu Dantian, que o próprio Jeong costuma usar, era seguir um rio suavemente contemplando as nuances da Torre Azul. Através dos conhecimentos do Tesouro de Mamon, ele conseguia controlar sua respiração. Ele já começa a sentir a energia fluir pelos seus pulmões. Com cautela, ele iria conseguir alcançar a energia presa dentro de si, até que finalmente ele consegue consolidar em seu coração. Com isso, ele consegue criar o primeiro círculo de mana através de método de treinamento da Torre Azul. Com esse círculo, pegar mana e usar magia agora serão possíveis. O nível do ciclo de mana afetava o nível, poder e velocidade das magias que o hospedeiro podia usar. O sistema avisa que o Jeong tinha conseguido feitos extraordinários, e por isso ele recebe uma recompensa de 1000 pontos. Depois que o Jeong acaba conseguindo esses feitos, as constelações relacionadas à magia começam a mostrar interesse no gostoso aí. Mas ele já possui 2 constelações fortes, que é o Mamon e o Beelzebub, né? Em termos de rank, esses 2 deuses eram de longe os mais superiores do que as constelações que apareceram atualmente com interesse no Jeong, né? As 2 constelações se comunicavam com o nosso protagonista, o Corvo Curvado, franze a testa e retira um tesouro do depósito. Quando o prota menos espera, o cara simplesmente bloqueia todas as comunicações com as constelações de rank baixo. O Jeong fica assustado, né? Porque para fazer um negócio desses requer bastante esforço. O Jeong começa a se perguntar se eles eram de rank alto o suficiente para bloquear até a comunicação das outras constelações. Aproveitando que agora estava tudo mais calmo, o Jeong decide voltar para o seu treino de mana. Apesar da sua baixa eficiência, o método de treino da Torre Azul estava claramente fortalecendo o círculo de mana do nosso protagonista, e ele conseguia sentir. Quando o prota menos espera, ele começa a escutar um zumbido no seu ouvido, perguntando se ele estava dormindo. Esse cara, de todas as formas, tenta acordar o Jeong, dizendo que ele precisava se levantar, pois só restavam 12 minutos para começar a terceira onda. Nisso, assim que ele abre os olhos, esse cara fala: finalmente você acordou, né? Achei que você tinha ido de arrasto. Achei que você não se mexe há 1 hora. Porém, o prata diz que não estava nem aí. O carinha fala que ele estava sendo muito frio e diz que eles estavam na mesma situação e sugere que eles se dessem bem, né? Esse garoto se chama Park Jeong. Ele era nada mais nada menos que um lixo de pessoa que atormentava os fracos e lidava com pessoas mais velhas para roubar suas comidas antes da regressão. O cara massacrava os mais fracos, velho, e os idosos, meu parceiro. O Jeong achava que ele tinha mudado por causa das situações. É assim que ele era. Um típico cara que era forte contra os fracos e fraco contra os fortes. Ele queria que eles se tornassem amigos, pois o Jeong parecia não ter nenhum amigo próximo ainda. Porém, o Jeong ainda lembrava das merdas vividamente que tinha acontecido entre eles. O prota tinha sido empurrado para a floresta sob o pretexto de fazer reconhecimento. Graças a isso, ele percebeu o poder do guia de viagens, mas isso era apenas resultado. Ele aproveita esse momento para dizer que precisava que o garoto agisse como isca. Em seguida, a terceira onda estava prestes a começar. A defesa já estava formada. Tava todo mundo bonitinho. Nisso, os monstros começam a se aproximar.
A CEO manda todos se prepararem, que se eles fizessem como planejado, ninguém iria se machucar. Dessa vez, os monstros eram macacos. O pessoal começa a apontar a lança para frente para impedir a passagem dos monstros. Porém, eles percebem que as criaturas estavam vindo em grande quantidade. Esse carinha já pergunta a CEO o que eles iriam fazer. Ela percebe que nesse ritmo a formação deles iria colapsar. Enquanto a CEO pensava em alguma forma, o Jeong estava botando o loirinho para ser a isca. O cara estava preocupado demais, perguntando se isso estava certo, pois ele era muito lento com essas coisas. Mas o Prota estava sem paciência e sim, ele meteu uma pesada nas costas do moleque, forçando ele a ser a isca, fazendo ele cair de cara no chão. O moleque tava com uma banana, tá ligado? Assim que os macacos tomam um faro, tava geral olhando pra cara do loirinho. Enquanto o loirinho corria com a banana na mão, parceiro, todos os macacos estavam correndo atrás dele. O Jeong fica impressionado, pois o loirinho estava se mostrando ser mais rápido do que ele estava esperando. Ele pensava que o moleque ainda iria ser atingido pelo menos algumas vezes. O loirinho já estava ficando cansado e começa a gritar para o Jeong lhe ajudar, pois ele não estava aguentando mais. Nisso, o Jeong manda ele correr em sua direção, mas ele já estava fazendo isso. Bom, o Prota começa a carregar uma aura muito top. O loirinho só ficava se perguntando o que ele iria fazer. O Prota simplesmente abre o cofre da ganância, tira uma bola de fogo e arremessa na direção dos macacos, inclusive do loirinho também, mas ela acaba desviando e acertando apenas os monstros. O loirinho começa a perguntar ao Jeong que bosta tinha sido aquilo, se tinha sido magia e como que ele conseguia fazer aquilo. Geral começa a falar que aquilo parecia até algo que tinha saído de uma novel de fantasia. Já que o Jeong tinha acabado com a maioria, ele imaginava que o restante iria conseguir lidar com os que sobraram. Se ele continuasse interferindo, eles nunca iriam ganhar experiências. De qualquer forma, ele conseguia obter pontos lá fora. Nisso, ele usa a habilidade da ganância para absorver nutrientes daqueles corpos dos monstros. Quando o Jeong estava vazando, o loirinho simplesmente chama por ele e se ajoelhando, se prostrando diante do Prota, ele dizia que iria servi-lo com sua vida. Em troca, ele só queria que o Prota cuidasse dele, e se ele precisasse de alguma coisa, era só falar. O Jeong simplesmente gosta da atitude do garoto e diz que isso era muito bom, além de mandar ele comer mais bananas, porque ele queria o garoto em forma para correr na próxima onda também. Logo depois, vemos o Jeong subindo um pouco de nível. Depois de derrotar esses javalis, ele chega ao nível 3 e também consegue completar a missão principal e acaba recebendo 50 pontos. Ele achava que iria demorar mais de 10 minutos. Isso significa que a determinação das pessoas havia mudado. Enquanto isso, o Prota dá uma olhadinha nos estados de pontuação. O Prota se encontrava ainda em primeiro lugar. O segundo e o terceiro lugar acabam mudando. O Prota percebe que possuir uma arma fazia toda a diferença. Em seguida, aparece um boss javali. O Jeong estava esperando por ele e finalmente ele havia aparecido. O Prota aproveita para abrir o cofre da ganância e pega essa afiação, que era uma magia desenvolvida na Terra sem cor, capaz de maximizar a afiação das armas. O Jeong simplesmente usa isso na sua espada, e como vocês estão vendo, né, ele queria acabar com isso o mais rápido possível, pois ele não tinha muito tempo. O javali não espera muito e vai com tudo para cima do Jeong. Mano, ele posiciona sua espada e vai com tudo para cima do javali também, cortando ele no meio com apenas um golpe. Nisso, ele ganha 500 de mérito pessoal e também obtém presa de javali gigante. Ao contrário da pele do lobo cinzento, que era como um capuz, né? Esse item era só um material, não podia ser usado sem ser processado, então ele apenas iria guardá-lo por enquanto. Logo depois, o Prota percebe que tinha algo brilhando no chão. Quando ele vê, era esse item aí, a ferramenta do herói esquecido. Ele começa a perguntar se era isso que o javali estava tentando desenterrar mais cedo. Por ser o herói esquecido, possivelmente esse item tinha alguma relação com a espada do herói esquecido. Bom, então ele decide que iria testar. Enquanto isso, o pessoal movia os corpos das pessoas que tinham morrido nessa onda de monstros. Em seguida, o Prota chega até esse lugar com vários troncos de árvores cortados e simplesmente taca a ferramenta do herói esquecido e a espada também, em cima de um dos troncos. Logo depois, ele abre o cofre da ganância e puxa essa introdução para a Forja da Rocha Negra, que era um segredo dado àqueles que estavam apenas começando com a foz da tribo dos anões, da Rocha Negra.
Enquanto o Jeong estava afiando a espada, ele começa a pensar, caramba, era para eu estar me preparando para a próxima onda. E antes da minha regressão, eu nunca tinha afiado uma espada na vida. Nisso, chega um senhorzinho dizendo, oh, impressionante, hein? Hoje em dia, todos costumam usar uma máquina de polimento. São poucos ferreiros capazes de afiar uma espada manualmente. O Jeong aproveita para perguntar se o coroa conseguia afiar pedras. Ele diz que sim, até porque ele viveu do ferro há anos. Vendo aquele ferro, o coroa pergunta onde que ele tinha encontrado algo daquele estilo. A condição daquela pedra estava excelente. A espada estava velha e enferrujada, mas era uma boa espada. O equilíbrio estava bom e a espada não estava muito danificada. O Jeong, enquanto observava o coroa, ele perguntava o porquê que tinha alguém como ele naquele lugar. O coroa afia a espada tão bem que ela mostra o reflexo deles. Assim que o Jeong pega a espada, ele percebe que tinha algo de diferente nela. Ele dá alguns golpes com a espada e percebe que a linha da espada estava muito mais clara do que antes. Depois da afiação, ela passa a ser uma espada longa de classe D+. O Jeong gosta bastante do resultado. O coroa diz que apesar da espada ser simples, ela era bem delicada e que afiar algo depois de tanto tempo era revigorante. O Jeong, né, que era nada besta, ele simplesmente pergunta se ele conseguia dar um jeito na presa do javali e na pele do lobo cinzento, já que, refinados corretamente, podiam ser itens bem úteis. Para a sorte do Jeong, outra constelação decide entrar em contato com ele, e dessa vez, a constelação era o Soldado da Coroa Dourada. Essa constelação era conhecida como um dos 72 lordes demoníacos sob o controle dos 7 pecados capitais, conhecido como o 28º Lorde Demoníaco, Beres. Esse rei demônio, embora algumas pessoas pensem que ele era um fanático por guerra devido à sua aparência sobre o cavalo vermelho, Beres era adepto da alquimia, capaz de transformar quase todos os metais em ouro. Sua habilidade com o ferro era equiparada à de Hefesto no Olimpo. Enquanto o Hefesto valoriza o equilíbrio, Beres se foca na destruição em si. As armas criadas por ele são cobiçadas até pelos deuses. Vendo a tela do sistema, o coroa pergunta o que era aquilo. O Jeong explica que era uma constelação. O coroa então pergunta que diacho era isso. Então ele fala que se tratava de seres divinos que habitavam o topo da torre. Mas ele queria entender de verdade o porquê que um deus teria interesse nele, já que ele não tinha nenhuma característica especial. O coroa pergunta como que ele tinha tanto conhecimento sobre isso, né? Ele diz que também estava recebendo a atenção de uma constelação. Ele pergunta se tinha que fazer algo mais, né? Algo a mais. O Jeong responde que não, ele só precisava continuar fazendo o que ele fazia antes, já que não são perigosas. Na verdade, receber a atenção delas pode ser muito útil. Foi assim que ele conseguiu manipular o fogo. O coroa acha aquilo muito top. Já o Jeong pede para que o ferreiro continue lhe apoiando. Os dois apertam a mão e o coroa diz que era mais habilidoso fazendo isso do que lutando contra monstros usando pedacinhos de madeira. O Jeong estava com bastante sorte por ter um mestre para cuidar desse equipamento. Pelo menos ele não precisava se preocupar tanto com isso no futuro. Restavam apenas 3 horas e 21 minutos para a próxima onda de monstros. Em seguida, o prota vai lá dar uma treinada para melhorar seu círculo de mana. Ele usa essa habilidade, que era a habilidade dos 3 talentos. Já que ele tinha criado o círculo de mana, o próximo passo era o Dantian. O círculo de mana foi criado no coração dele, mas o Dantian era uma coisa que ele deveria ser aberta no ventre. Você precisava guiá-lo para se abrir e movê-lo sozinho, e isso requeria muita concentração e esforço. Nisso, o prota acaba conseguindo abrir o Dantian através da habilidade dos 3 talentos. Com o Dantian aberto, manipular a energia interna agora era possível. A eficiência de todas as artes marciais iria aumentar de acordo com o nível de energia interna. Por conta de mais uma conquista, o Jeong acaba sendo recompensado com 1000 pontos e faltava apenas 1 hora para a próxima onda. Em seguida, chega o coroa para entregar os itens que o prota tinha lhe pedido para ele dar aquela aprimorada. O Jeong diz que isso tinha sido mais rápido do que ele esperava. O coroa gostaria de ter encontrado um agente de refinamento, mas era mais fácil fazer isso ali. O prota vai lá testar seus novos itens e percebe que aquilo tinha
ficado muito bom e já era esperado de alguém que atraiu a atenção do Beres. O Prota agradece e sugere que ele não entrasse em combate direto, já que seria bem melhor se ele cuidasse dos equipamentos no campo. Já que não era uma má ideia, o Coroa acaba concordando. Enquanto isso, no acampamento, a CEO botava moral para todos se prepararem. O Jeong tinha passado a visão que essa onda seria bastante perigosa, então era para todos estarem atentos. A CEO percebe que todos estavam conversando e bem relaxados, isso era bastante ruim. Se o Seon tinha avisado a eles, era porque não iria ser fácil. Putaço da vida, o Kang dá um socão que quebra todo o chão, mandando todos ficarem em silêncio. A CEO já agradece e avisa que faltava pouco tempo para começar a quarta onda. Em seguida, a quarta onda começa e lobos começam a brotar. Só tinha um probleminha, eles eram muito grandes. O Jeong e o Lourinho olhando para os monstros, o garoto fala: caramba, eles são meio grandes, né, Ryun? Tá certo isso aí? O Prota responde: você tava esperando o quê? Ovelhinhas, é? Apesar da arrogância do Jeong, ele também já passou por isso. Ele já foi assim antes. Ele costumava fazer a mesma expressão ao enfrentar criaturas gigantes. Mas o Kang e a Seon eram diferentes. O Jeong manda o garoto falar menos e correr o dobro. O Loirinho já pergunta qual era a dele. O Prota responde: você tem alguma coisa contra esse plano? Então o moleque não pensa duas vezes e já começa a correr todo lascado. Enquanto corria, os lobos iam atrás do Loirinho. Tinha muitos e eles eram gigantes. Então o Loirinho gritava: cê é louco, isso não é perigoso não? Enquanto o Prota já se preparava para lançar sua bola de fogo, ele lança a bola de fogo na direção deles. Nisso, o Loirinho grita que dessa vez ele não tinha avisado. A bola de fogo do Prota acerta os lobos. Alguns vão de base e os outros ainda aguentam aquele ataque. Então ele pega seu cofre da ganância, abre ele e retira a esgrima do lobo sangrento. Ele vai para cima dos lobos e começa a retalhar um por um. A primeira forma da esgrima do lobo sangrento, a garra do lobo sangrento, tinha sido melhorada usando a energia interna. Sem se mover, o Prota acerta vários ataques nos lobos. Tirando um pouco de onda, o Lourinho se pergunta se aquele era mesmo o Jeong. Depois de derrotar a maioria dos lobos, o Jeong usa sua habilidade da ganância para absorver os nutrientes dos lobos, enquanto o príncipe faminto só botava tudo para dentro. Nisso, o Prota olhava ao redor e percebe que todos estavam sofrendo, principalmente o Kangzão da massa. Ele não estava conseguindo acompanhar o movimento dos lobos. A única que estava se saindo muito bem era a CEO. Enquanto ela retalhava os lobos com a sua espada, a constelação aranha coroada observava a esgrima dela. Essa constelação era Baal, um dos melhores entre os 72 lordos demoníacos. Embora não seja um deus demoníaco, Baal era um mestre de esgrima e também comandante de 66 legiões demoníacas, então era natural esse interesse dele nela. A constelação Aranha Coroada decide que iria dar uma avaliada no potencial da Io-Seu. Depois daquela ajudinha da Baal, a velocidade de sua espada era incomparável. Mesmo ela empunhando apenas uma espada, parecia que ela estava atacando com diversas lâminas de uma vez. Esse era o poder da Baal. Provavelmente ele estava testando se a CEO era digna do seu poder. Aproveitando que a CEO tinha derrotado a maioria dos lobos, o pessoal decide que agora era a vez de fazerem alguma coisa. Enquanto apenas olhava para a situação, o Jeong consegue identificar que a Baal estava contente com a CEO. Logo depois, todos conseguem concluir a quarta onda de monstros. Todos recebem 10 pontos. Depois da onda aparece o sistema mostrando a pontuação geral de todos. E parece que dessa vez não mudou entre os colocados, né? O Jeong seguia em primeira, a Seo em segunda e o Kang logo atrás. A garota se esforça tanto que acaba desmaiando. Porém, o Jeong segura ela nos braços, parabenizando ela pelo seu ótimo trabalho. Um dos civis acaba lesionando a perna. Essa mina já pergunta se não tinha nenhuma enfermeira ou médico por perto. Esse mano já fala que não conseguia fazer nada sem equipamentos adequados. Mano, depois disso, todas as pessoas que estavam ali começam a olhar para o Jeong com um olhar sinistro, dizendo que se ele tivesse ajudado, ninguém teria se machucado. Vai todo mundo se fuder. Mas ele ficou apenas parado assistindo, sem levantar um único dedo. Depois de colocar seu no chão, ele vai até onde as pessoas estavam, mandando geral sair de perto do cara ferido. Esse mano aí já pergunta o que ele estava fazendo.
Em seguida, o Prota simplesmente abre o cofre da ganância e retira uma habilidade de cura. Nisso, ela acaba usando na perna do mano, fazendo suas feridas curarem. Essa mina aproveita para pedir ajuda do Jeong também. Ele responde que não podia usar essa habilidade mais, então ela decide que iria reunir apenas os casos mais críticos. O resultado era mais do que o suficiente. Na verdade, mais do que o esperado. Ninguém havia morrido e aqueles que tinham se machucado seriamente iriam se recuperar rapidamente com a magia do Prota. Enquanto o Prota estava dando uma pensada, no que tinha acontecido, chegou Kang putaço da vida. O Jeong, sem tremer na base, pergunta o que ele queria. O cara simplesmente chama o Prota para a porrada sincera, X-zinho na mão, soco na costela e tudo mais. O Jeong já esperava isso vindo dele. Se ele quisesse falar com ele de verdade, primeiro ele precisava quebrar esse espírito forte do Kang. Então Prota acaba aceitando, O Kang já manda ele usar sua arma, sua magia, tudo que ele tivesse. Mas o Jeong fala que não precisaria disso, deixando o Kang ainda mais putaço. Se ele quisesse que o Jeong pegasse sua arma, primeiro ele iria ter que derrotar ele com as mãos nuas. O Kang não espera muito e já vai com tudo para cima do Jeong. O Prota rapidamente desvia do seu ataque e percebe que os ataques dele eram poderosos, mas sua defesa tinha várias aberturas. Então o Jeong acerta uma bicuda na dobra do joelho do Kang, mas como esperado dos equipamentos do Kang, o cara simplesmente não cai, meu parceiro. Ele continuava a atacar o Prota com toda a sua força, e o Prota apenas desviava, até que ele percebe que ele não iria conseguir dar conta do Kang apenas com as mãos nuas nesse seu estado. Então ele decide que iria apelar um pouco. Nisso, ele abre o cofre da ganância e retira essa habilidade chamada Tai Chi, uma arte marcial desenvolvida nas escolas do sul da China. O Kang vai para cima, lançando um soco no Prota, mas ele simplesmente desvia o soco com a palma da mão e lança o Kang lá para casa do cacete, se chocando com essa árvore aí. Mas ele não desiste e decide ir mais uma vez. Em termos de força pura, o Kang estava a um passo à frente do Jeong. Mas o segredo do Tai Chi não era sobre força pura, mas sobre controlar a energia dos arredores com a sua vontade. Um ataque que se baseava apenas na força contra o Tai Chi iria apenas machucar o atacante. Nisso, o Jeong acerta um ataque no Kang tão forte que acaba arremessando ele contra aquela árvore e quebrando ela no meio, além de machucar gravemente o Kang. Então ele finalmente aceita que havia perdido. Nisso, o Jeong usa sua cura em seu ombro e diz que ele não precisa se apressar, ele já era forte o suficiente. E diz que ele 2 vezes por dia iria treinar com ele. E aqui fechamos o nosso amado recap. Se bater 400 likes nesse vídeo, eu já trago a continuação em sequência, beleza? Eu sei que eu demoro muito pra trazer vídeo, mas peraí, pô. Peraí, Mimi. Não tem desculpa não. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, peraí, meu irmão, pelo amor de Deus, velho. Tu só deve estar de sacanagem, pô. Deixa o like, velho. Deixa o like. Toda hora tô pedindo like, pô. Toda hora ficar pedindo like. Deixa o like, pô. Pelo amor de Deus. Para tu receber a notificação, se inscreve no canal aí se você for novo, beleza? Toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, você vai estar sendo notificado. Tranquilo? Eu tenho certeza que você gostou do vídeo, então deixa o like. Aqui embaixo, além do nome do Mauá nos comentários, no primeiro comentário fixado, também vai estar meu Pix, que você pode estar ajudando aqui o ADM, fazendo qualquer valor que você mandar já vai estar ajudando pra caramba. Caso você queira se tornar membro aqui também, ter alguns benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos, para os membros, é só você estar clicando na opção Seja Membro aí, ou no primeiro link que está na descrição, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo.